Olá, você está no canal Fragmentos Filosóficos. Meu nome é Daniel da Costa e antes de nós darmos início ao nosso vídeo, ao nosso tema, gostaria de pedir a você que deixasse o seu like, que se inscrevesse no meu canal, se possível, faça um comentário e compartilhe. Né? Isso ajuda a fazer com que o vídeo fique relevante na plataforma e seja divulgado para mais pessoas. Né? E essa informação que nós preparamos com muito carinho, né, e com muito cuidado, vai poder chegar a outras pessoas também. Bem, vamos dar continuidade nesse vídeo, vídeo 3, né, no nosso tema acerca da construção da falsa noção de liberdade absoluta. No vídeo anterior, mostramos como a filosofia clássica havia degenerado no primeiro século em magia e superstição, baseada na ideia religiosa e salvacionista de adequação do sábio filósofo à natureza divina como um substituto ao modelo de religião do Estado, da polis, da Grécia, no caso, polis, cidade, da Grécia clássica, que havia, obviamente, sucumbido, que esse ideal havia sido destruído, né, diante do império de Alexandre o Grande no terceiro século a.C. E essa filosofia que surgiu a partir dessa destruição do ideal clássico é uma filosofia de coloração oriental e asiática, né? E que buscava na vida interior do sábio, em sua razão ligada ao movimento próprio da natureza agora divinizada, uma escapatória do mundo do histórico e finito, um mundo sujeito às mudanças e vicissitudes, sujeito aos sofrimentos, né? Um mundo dominado por um único indivíduo, né? O Alexandre o Grande. No vídeo anterior, também mostramos como o cristianismo primitivo, através da vontade e não da razão, propôs um caminho de salvação diferente daquele proposto pela filosofia helenista ambiente, através de uma mudança qualitativa na vontade da pessoa, operada não mais na solidão do sábio, com sua razão garantida de maneira metafísica em unidade com a natureza divina. Frente a isso, em frente a essa proposição da filosofia helenística, salvacionista, Jesus propõe uma mudança ocorrida em sinergia, em relação pessoal da pessoa com a divindade, o Pai de Jesus. E isso independente de que se tratasse de uma mulher, de um homem, de um estrangeiro, de um rico ou escravo. É independente do fato da vontade que todo mundo tem estar ligada às estruturas da vida corporal e às paixões corporais, que, segundo o preconceito clássico da filosofia, era sujeita à imperfeição e não podia ser objeto de análise rigorosa. Para Jesus, o amor a Deus e ao próximo, como um ato correlacionado e unido, pois, segundo ele, é impossível se amar a Deus sem que se ame ao próximo, faria com que essa pessoa ampliasse seu raio de liberdade, pois esse ato seria um ato que envolveria tanto o seu corpo quanto sua alma, ou, em grego, psique, que também pode ser traduzido como razão. Já que seria uma mudança na pessoa, na vontade da pessoa, que implicaria não apenas uma contemplação ou meditação intelectual, mas uma vontade de agir no mundo e transformá-lo. E então, como nós percebemos, seria um ato que convocaria a pessoa toda, seu corpo e sua razão. Após o cristianismo ter se institucionalizado como religião oficial do Império Romano no ano 400 e ter perdido então suas raízes populares e espontâneas, por outro lado, foi um pensador cristão, Santo Agostinho, que viveu 354 a 430, quem retomou a filosofia como exercício racional autônomo e a salvou da queda na magia e superstição que o helenismo havia lhe empurrado. Esse fato é muito interessante, né? Foi o pensamento de Agostinho que moldou a forma de ser das coisas na Idade Média. A Igreja Cristã Romana, a partir do século VI, começa a enviar missionários para evangelizar a Europa e consegue, de modo impressionante, através da difusão da cultura filosófica grega, junto com a tradição judaico-cristã, dar a forma que se convencionou chamar de comuna medieval, ao conjunto de tribos bárbaras, godos, ostrogodos, visigodos, os francos, suevos, eslavos, bretões, etc. Tribos extremamente beligerantes, guerreiras, e essa junção
da filosofia grega, da tradição clássica com a tradição judaico-cristã, foi o que constituiu o que nós chamamos hoje de civilização europeia, a partir dessas tribos. Né? Algo impressionante. Novamente, a filosofia medieval, filosofia que foi sendo construída durante a Idade Média, foi dominada pela filosofia de Platão no seu início, via Santo Agostinho, mas a partir do ano 1200 voltou-se para a cultura islâmica, que era chamada cultura dos hereges, né? E descobriram nela os filósofos árabes, que eram influenciados por Aristóteles. A partir desse momento, através da obra filosófica de São Tomás de Aquino, que viveu de 1224 a 1274, portanto morreu jovem, né? 50 anos, a filosofia aristotélica passa a dominar a cena intelectual medieval. Tomás de Aquino deu essa guinada. Tá? Em todo esse movimento histórico, a reflexão filosófica medieval, mesmo agora com a tintura cristã, voltou a retomar e manter o preconceito à vida corpórea e temporal, como lugar do irracional. Novamente, o exercício filosófico voltou a ser o exercício racional do sábio em solidão. Só que agora, com sua razão em unidade substancial, imediata e garantida com a razão divina, né? E garantida pela Igreja e seus sacramentos. Novamente, o mundo medieval passou a ser justificado como a forma natural das coisas serem o que eram, pois eram segundo a vontade de Deus. Um mundo hierarquizado, imperador, imperatriz, rei, rainha, príncipe, princesa, duque, duquesa, marquês, marquesa, conde, condessa, visconde, viscondessa e barão e baronesa. E na base da pirâmide, os vilões. Os moradores das vilas, os servos da gleba, que nada possuíam a não ser o seu corpo para trabalhar. Mundo em que alguns nasciam com sangue nobre, esse mundo medieval, sangue azul, por descendência. E outros que nasciam servos, também por descendência. O que fazia com que, neste mundo, não houvesse a possibilidade de mudança ou ascensão social, pois as coisas eram conforme a vontade de Deus. Como vemos, o Deus cristão se tornou aqui um substituto à natureza das coisas, como dizia a filosofia clássica helenística. A mulher voltou a ser estigmatizada na Idade Média como a barca do demônio, lugar do pecado e ser irracional. Um mundo de superstição e de magia novamente se abriu dentro do racionalismo medieval, e parece que todo racionalismo desemboca em superstição. Tomás de Aquino, retomando Aristóteles, reformula nova justificação para a escravidão. Havia seres humanos que nasciam para naturalmente serem escravos. Para a geografia medieval, o Oriente era o lugar sagrado, onde havia nascido Jesus, e que deveria ser protegido dos hereges islâmicos. O continente africano era o lugar de maldição, e a Europa era o lugar que Deus havia escolhido como lugar de purgação, de purificação das almas. Por isso, o mundo medieval, fechado como era em si mesmo, era inquestionável, e expressão das coisas tal qual a vontade de Deus determinava que fossem. A comunidade medieval, ao longo de 1000 anos, se organizou em torno dos feudos, que eram unidades produtivas autossustentáveis. A economia medieval desconhecia o cômputo, o cálculo preciso matemático dos objetos de uso e do dinheiro, tal como nós conhecemos e até chamamos e contratamos os contadores para fazer. A contabilidade medieval era grotesca. Era assim, um punhado, um monte. Quanto tem ali? Uma mão. Quanto você vai levar? Um saco. A ampliação dos domínios territoriais na Idade Média se dava através das guerras. E quem pudesse pagar o maior exército mercenário, todo o exército era mercenário, ampliaria seus domínios territoriais. Por exemplo, um domínio chamado de ducado, que era uma determinada extensão de terra, um condado, um marquesado, um viscondado, um baronato. Tá? O lema econômico medieval era: dinheiro é para se gastar. A usura, ou seja, emprestar dinheiro a juros, era proibida, e a poupança era sinal de falta de fé. Frente a esse mundo do feudo, em sua periferia, a periferia do mundo medieval, surgiram agrupamentos de pessoas, né, chamados burgos. Era um ajuntamento, né, de pessoas muito pobres, que não se encaixavam no mundo agrário medieval, em que os vilões,
Os servos que moravam nas vilas medievais trabalhavam praticamente 5 dias nas terras do senhor feudal, produzindo para o senhor feudal, e no pedaço de terra que lhes era concedido para plantar para si e sua família. E o vilão medieval, ele era vítima de uma carga muito grande de taxas, né? Pois nada pertencia ao vilão. Tudo que ele usava era do senhor feudal. Ele era obrigado a pagar então a corvéia. Corvéia era o imposto pago pelo uso de todas as ferramentas que ele precisasse usar, que pertencia ao senhor feudal. E pagava justamente com parte da colheita da pequena parte de terra que ele arava, né? E que era para o sustento de si e de sua família. A vida de um vilão, a vida de um camponês medieval, era uma vida muito dura, muito sofrida e muito curta. Tá? 40 anos a pessoa já estava totalmente acabada. Né? Trabalhava-se muito. Né? Agora, na periferia, né, surge então esse ajuntamento, né? Esses ajuntamentos chamados de burgos, né? Onde, obviamente, moravam os burgueses. Né? Eram moradias, vamos dizer assim, cedidas pelos senhores feudais, porque também havia ali algum interesse, por conta das invasões. Essas moradias, de certa forma, atrapalhariam as invasões, né, às terras centrais. E essas terras eram, então, deixadas a essas pessoas. Os burgueses eram judeus, ciganos, etc., né, pessoas muito pobres, né, às quais só sobrava, então, a vida de comércio. Com o passar do tempo e a falência da economia medieval, né, os burgueses, mal vistos na Idade Média, em toda a Idade Média, porque praticavam a usura, eram comerciantes, ou seja, empréstimo a juros e também a poupança, ambas coisas muito mal vistas na Idade Média, até proibidas, passaram a emprestar dinheiro para os nobres, quando a economia medieval começou a decair. Esses nobres precisavam bancar a vida de luxo e ostentação, porque para mostrar nobreza, para conseguir casamentos importantes, era necessária a ostentação. Tá? E a ostentação era algo típico, não era algo forçado, fazia parte do ritual da nobreza medieval. E também o exército de mercenários, para proteger as terras, recebia, tem que ser pago. Tá? Então, por causa do sangue azul, dos componentes da aristocracia medieval, e justamente por causa desse ethos da honra cavalheiresca medieval, né, o tal do fio do bigode, né, a palavra vale, né, esses senhores feudais assinavam as notas promissórias dos burgueses, aos quais eles passavam a dever, com a marca do seu sinete, no anel, e brasão de família nobre, o que os obrigava a pagar no dia certo. Tá? Mas, às vezes, eles não tinham dinheiro e nem ouro para pagar. E, como forma de pagamento, os burgueses passaram a aceitar o recebimento justamente das terras e os títulos que a posse daquelas terras davam. Né? Daí, então, os burgueses começaram a se tornar também condes, duques e marqueses, etc. Né? Com a ascensão dos burgueses, então, à esfera da nobreza, aconteceu então um passo para eles galgarem maiores níveis de poder e influência na sociedade. E a partir do ano 1500, quando o sistema feudal já estava totalmente falido, esse novo tipo de ser humano, que é o burguês, deu surgimento à nova sociedade chamada sociedade moderna. Uma sociedade à sua imagem e semelhança, ou seja, individualista, competitiva, calculista, uma sociedade de pessoas desconfiadas uns dos outros, impiedosa nos negócios e indisponível, fria, louvadora do trabalho e da iniciativa individual, etc. Bem, essa é a sociedade moderna ou burguesa, e que é o tipo de sociedade, com seu ethos, sua forma de ser e sua cosmovisão, que nós herdamos. Né? É a sociedade em que nós vivemos. Após o colapso do sistema de organização do poder medieval, baseado na transmissão do poder pelo sangue, os pensadores políticos modernos, burgueses, foram elaborando outras formas de organização do poder. Primeiro, através da definição do conceito de soberano, ou seja, aquele
para além do qual não haveria outra instância de poder político maior. E quem seria o sujeito investido desse poder? E o primeiro passo do pensamento burguês foi concentrar a soberania na pessoa do rei, o que gerou, obviamente, as chamadas monarquias absolutistas. Foi o filósofo inglês Thomas Hobbes, 1588-1679, quem deu a forma acabada do modelo de monarquia absoluta em seu livro Leviatã. Com base em uma hipotética, porque inexistente na realidade histórica, a hipotética existência de uma humanidade que vivia em estado bruto de natureza, com todos os indivíduos sendo absolutamente livres e podendo fazer o que quisessem, nesse estado de natureza, e entendendo estes indivíduos, né, segundo Hobbes, ao modo burguês de ser, como individualistas, competitivos, violentos, sem piedade e sempre em busca de satisfazer seus próprios apetites em detrimento dos apetites dos outros indivíduos, Thomas Hobbes concebeu que num certo dia, aí está na teoria, um lapso de razão dominou um desses indivíduos que propôs aos demais que, em vez de continuarem brigando entre si e se matando, melhor seria todos eles abdicarem de sua liberdade absoluta e elegerem um dentre eles que seria o único livre e que por isso seria aquele que faria as leis que deveriam ser obedecidas por todos. Essas leis e sua obediência é o que garantiriam, portanto, a criação da esfera do poder público, com poder tanto de coerção, de polícia, quanto também o poder religioso, fazendo com que a obediência a elas garantisse, então, a partir de então, a vida de todo mundo, sem que cada indivíduo precisasse agora lutar contra todos os demais. Hobbes mantém, então, nesse seu modelo, a religião ligada ao poder político na figura do monarca absoluto, desbancando de vez o poder papal. Então agora o poder absoluto, monárquico, engloba em si mesmo tanto o poder político quanto o poder religioso. Posteriormente, os pensadores modernos, burgueses, vincularam a noção de soberano ao povo. Mas aí a gente precisa entender bem o que significa povo para eles. Né? E daí surgiu os primeiros ensaios da democracia moderna, liberal. Esse segundo passo foi dado por outro filósofo inglês chamado John Locke, 1632-1704. Partindo da mesma hipótese não verificada da vida em estado de natureza, que antecedeu então o contrato social, Locke muda a proposição de Thomas Hobbes de que a passagem para a vida social se deu por causa do risco de morte iminente sentido pelos indivíduos no estado de natureza. Para John Locke, o principal motivo da passagem do estado de natureza para o estado civil não era a proteção pela vida, né? Proteção da vida de cada um em relação aos demais, mas o desejo dos indivíduos de usufruírem de sua propriedade, do fruto do seu trabalho, sem que ninguém roubasse e não houvesse a quem reclamar. Com o modelo de governança binário proposto por John Locke, o poder político dividido em duas esferas de Estado, sendo o poder de Estado de fazer as leis enquanto poder legislativo e de impô-las e fazer com que fossem cumpridas enquanto poder executivo, Locke desbancou a monarquia absoluta defendida por Hobbes e colocou a religião no seu esquema agora como algo pertencente à escolha individual, à vida privada, objeto de tolerância, né, e separado do poder político. Com isso, o passo seguinte para o nosso modelo atual tripartite de poder, legislativo, executivo e judiciário, ficou preparado. Como o moderno nunca faz desaparecer de todo o antigo, no início do século XIX, os pensadores burgueses encontraram um jeito de acomodar no sistema tripartite que conhecemos hoje, legislativo, judiciário e executivo, os dois principais estamentos medievais no seu esquema de repartição de poder. Ou melhor, os reflexos próprios daqueles estamentos medievais, quais sejam o da nobreza aristocrática e o da monarquia. Essa tese que vou agora propor é uma tese que eu defendo particularmente, tá?
não é uma tese defendida por todos os cientistas políticos ou por aqueles que estudam a história das ideias políticas, né? Mas, pelo que eu acabei de dizer já, eu creio que vocês vão perceber que nela há muita relevância e também propriedade. Assim, a tese é: o poder executivo, o poder exercido pelo presidente da República ou primeiro-ministro, nos modelos parlamentaristas, corresponde ao reflexo protagonista típico do monarca na Idade Média. O poder judiciário, exercido pelos juízes e promotores, corresponde ao reflexo típico da atitude aristocrática medieval. A novidade, né, nesse sistema tripartite está no poder legislativo, que agora é exercido pelos burgueses, os ricos e proprietários, e corresponde a este novo estamento estabelecido e consagrado, o estamento moderno da burguesia. Nesse novo arranjo burguês, de divisão do poder em 3 esferas, sistema tripartite, portanto, que surgiu no século XIX sob o filósofo aristocrata francês chamado Montesquieu, 1689-1755, assim como em John Locke, o povo, enquanto classe trabalhadora e formado pelas pessoas que só possuem sua força de trabalho, o seu corpo, não são, obviamente, essas pessoas não são cotadas como cidadãos de fato e de direito nesse sistema, porque não possuem a propriedade privada. Tá? Então, por isso, essas pessoas, por não possuírem propriedade privada, e só o seu corpo, só a sua força de trabalho, elas não podem fazer as leis, apenas obedecer às que forem feitas, porque senão o Estado agirá com coerção sob o poder de polícia. Por não possuir, então, propriedade, que é o pré-requisito nesse novo arranjo do poder e senha para que alguém tenha realmente interesse nas coisas políticas, possuir propriedade na cidade ou no país, a classe trabalhadora, então, não pode participar do poder legislativo. Como disse, deve apenas obedecer às leis. Com base nesse desfecho, vemos que a liberdade absoluta, na modernidade, foi primeiro colocada como propriedade do monarca absolutista e depois passou, na contemporaneidade, século XIX, para as mãos do burguês proprietário, agora o responsável pelo poder legislativo, justamente por causa do conceito de liberdade absoluta estar ligado ao conceito de usufruto total e pleno de sua propriedade. A propriedade aqui surge também como um direito absoluto, junto com a noção de liberdade absoluta do burguês de seu usufruto. Para o mundo moderno, o mundo, a realidade geográfica, é o lugar das propriedades. O mundo é visto como um campo infinito e objeto de dominação infinita pelo burguês. E é esse sentimento que está na base de motivação dos imperialismos europeus do século XIX. Né? Sobre o papo furado de levarem civilização, de levarem democracia e cristianismo, nada mais havia do que esse desejo de dominação total e plena, né, do espaço. Mas assim, é nesse mesmo século XIX que também surgem as ciências humanas, históricas, e as filosofias da existência, que vão redirecionar o tema da liberdade absoluta, fruto da abstração racionalista, como temos visto, e trazê-lo para o campo da análise da finitude, para o campo da análise da condição histórica e temporal, para o campo da análise da vida humana concreta, contestando a ideia de liberdade absoluta fora de qualquer condição. Sobre isso falaremos no próximo vídeo. Obrigado e até lá!